Informando 98.9. Um bate-papo com os nossos colunistas. Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Romanini e está no ar o nosso 6º episódio da 2ª temporada do nosso podcast Informando 98.9, que é um bate-papo com os colunistas da rádio mais gostosa da cidade. Você está nos acompanhando pelas ondas daqui da rádio 98.9 e também através do nosso canal no YouTube, além do portal de notícias paiquerifm.com.br. Desejo uma ótima noite para todo mundo e quem eu estou recebendo aqui para esse bate-papo novamente é a Joenice Diniz. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Que bacana. Joenice, que é uma colunista da rádio, né? Além de tantos outros afazeres que a Joenice tem. Ela é mestre em administração estratégica pela UFPR, especialista em controladoria e finanças pela PUC e autora de 7 livros nas áreas de finanças e administração. 30 anos de experiência profissional, incluindo 25 no setor financeiro e 14 anos como docente. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Dá pra gente falar sobre vários assuntos, né? Dá pra gente falar. Mas hoje a gente vai falar sobre o assunto que tá latente. Né? Latente. Que tá quentinho aí, né? É. Que é essa tal dessa taxação de compras de até $50 que está aí para ser votado, não é votado, e tira de discussão, e entra em discussão, e tira de um projeto, e o outro quer que tire, o outro quer que vote, o governo não quer, as indústrias não querem. Então, assim, por que isso... Joenice, trouxe tanta discussão? Por que ele ficou, né, essa questão tão polêmica dessa taxação e o que ela é? Então, primeira coisa é porque representa um volume grande de vendas, né? Se representa um volume grande de vendas, representa um volume grande de compras pelos brasileiros. E quando a gente fala $50, supostamente subentende-se assim, que até as pessoas com menor poder aquisitivo fazem uso dessas compras, né? E aí nós temos aí algumas das nossas famosas, conhecidas lojas, por exemplo, a Shein, enfim, várias lojas, né? Nós temos Shopee, entre outras, que as pessoas começaram AliExpress, começaram lá atrás a fazer compras, assim, as pessoas ainda com medo e tal, mas quando o pessoal começa a perceber que chega a mercadoria, que realmente tem um preço mais acessível, as pessoas estão comprando, né? Tipo assim, vale a pena. E elas têm um preço mais acessível exatamente porque não pagam impostos? Na grande maioria tem um preço mais acessível. E parece assim, até brincadeira, né? Como que pode um negócio que vem lá da China... Tem que vir de navio, atravessa o mar, tudo. Um custo que tem isso, né? Como é que vai ser mais barato que aqui no Brasil? Como pode ser mais barato que aqui no Brasil? Então, tem coisas, principalmente alguns eletroeletrônicos, eu vejo... que tem realmente preço muito mais acessível que aqui no país. E aí, mais do que nunca, nós sabemos, né? Que as indústrias daqui, as empresas daqui, a gente tem uma taxação interna pelo governo muito alta. E aí, você entende que o governo fica ali entre a cruz e a espada, né? Eu vou taxar o pessoal que compra... Daí eu vou me indispor com esse público que é grande. Grande. Ou eu me indisponho, por exemplo, com as indústrias. Que também ele depende dessas indústrias para recolher esses impostos, para aumento do PIB. A gente precisa fazer venda interna. E aí? E essa taxação, na verdade, assim, as pessoas quando compram, eu nunca comprei porque eu fico muito nessa insegurança, assim. Daí, minha filha, por exemplo, que é mais nova, já fez compras, comprou brusinha na Shein, como a gente brinca, né? Mas assim, são coisas pequenas que ela comprou e ela falou assim, mamãe, a gente tem que fazer várias compras para não ser taxado. Pequenas compras, né? Essa que era a grande sacada, ou assim, né? Que as pessoas faziam para que ela não fosse taxada. Porque quando chegasse aqui, talvez não valeria a pena pagar. É isso? Exatamente. Então, o que acontece? Então, até que as pessoas, às vezes, desconhecem. Antes de julho de 2023, do ano passado... Dali para trás, porque quando começou a polêmica, quando foi votado, que a partir de 1 de agosto de 2023 vai estar valendo a taxa de 60% para qualquer mercadoria comprada acima de $50. Tá. E antes disso não era cobrado? Era cobrado.
A verdade que era cobrado. O correto era, O né? correto era. Só que é o seguinte, de que forma isso era cobrado, né? Ou quando isso seria cobrado. Então, era meio que uma loteria. Se você comprava acima de US$ 50, o produto chegava aqui. Se a Receita pegasse, era meio que... Quando você manda vir um container, quando você importa mesmo, né? Tem a tal da linha vermelha, a linha não sei o que lá, mais ou menos nessa vibe Numa aí. proporção menor. Exato, era meio que por amostragem. A gente sabe que é por amostragem. As pessoas que têm hábito de comprar sabem que é por amostragem. Então, ou seja, nem tudo que as pessoas compravam acima desse valor era taxado. Entendeu? Não era uma regra isso. Não era uma regra. Deveria ser. Uhum. Mas não era uma regra. Por que que não era, então? Porque não estava 100% regulamentado, porque não tinham pessoas o suficiente, porque não estava regulamentado que deveria ser o vendedor que teria que pagar. Enfim, tem uma série de vertentes aí. Mas, tipo assim, era uma coisa meio obscura. Por quê? Porque, de fato, as pessoas não tinham muito o hábito de comprar. Assim como, por exemplo, você não comprou até hoje. Uhum. Né? Eu confesso que eu comprei, teve um tempo atrás... Sei lá, acho que antes da pandemia eu comprei algumas coisas e até você compra uma coisinha, dá certo, depois você compra outra, dá certo. Você vai arriscando, né? Você vai arriscando. Eu nunca fui taxada, minha filha já foi. Mas eu parei de comprar, vou te falar por quê? Porque demorava demais e também pela questão da educação financeira. Tipo assim, fica muito fácil. E eles começam a te mandar e falam assim, não vou comprar. Tipo, se de fato, né, você comprar aquilo que você precisa, você vai comprar muito pouco lá, né? Por exemplo, vou comprar vamos falar da Shopee, vou comprar uma blusa aqui. Compensa, é mais barato? É mais barato, mas, vou comprar uma blusa de quanto e quanto, por exemplo, uma blusa específica que tem lá. De quanto e quanto tempo? Será que não é melhor comprar aqui? Ou se você precisa, de repente você quer aquilo rápido, né? Se for realmente um item, levando em consideração a educação financeira, que você é muito mais que especialista, levando isso em consideração, se eu preciso daquilo, eu preciso daquilo no momento. Por exemplo, o meu telefone hoje parou de funcionar. Eu preciso de um telefone? Então. Aí eu não vou comprar num... Não, e outra coisa, né? Eu não sei quando ele vai chegar, se vai vir, é um valor alto, assim. Eu vou ter que comprar aqui no Brasil. Isso, é o tipo de item que você não vai arriscar, né? E eu jamais arriscaria comprar um celular, por exemplo, assim, fora. Porque você não sabe, comprando aqui você tem a sua segurança, você sabe onde você pode ir reclamar, se ele parar de funcionar, tem tudo isso, né? Então, não é só a taxa em si, né? Aí o valor. Aí você entende que, de fato, essas compras que eram feitas, na grande maioria, eram de produtos de menor valor. Que às vezes não eram de necessidade, não né? compensava. Ou, por exemplo, itens de tecnologia, vem um celular novo, quebrou uma tela. Não está disponível ainda. E se está disponível, né, se é um aparelho recente, é muito caro. Tipo, não compensa trocar. Opa, vou pedir lá porque já tem lá. E assim, 1/3 do valor. E daí se perder? Se perder 1/3 do valor, tá valendo. Porque se chegar, compensou. Entendeu? E aí fica... E é um risco, né? Que você está correndo. Não, é um risco. Então, veja assim, deveria ser, pelo menos para coisas, racionalmente falando, né? Para coisas esporádicas e da qual tem que compensar bastante mesmo. O que acontece é que essas lojas, inclusive hoje, né? Elas já têm empresas brasileiras vendendo por essas lojas, até por conta de uma concorrência, né? Para melhorar essa concorrência, enfim. Olha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, vai ser rápido, a gente já volta com esse papo bacana sobre essa taxação, né? Desses produtos que chegam no Brasil. A gente volta já já, não sai daí não.
Estamos de volta aqui nesse segundo bloco do nosso podcast Informando 98.9, da mais gostosa da cidade, que é um bate-papo com os nossos colunistas. E hoje, nesse sexto episódio dessa segunda temporada, eu estou recebendo a Joenice Diniz, que é especialista em economia, é docente. E nós estamos batendo um papo hoje sobre esse assunto que está quente, né, entre... quando se fala em economia e compras internacionais, né? Para essas compras que agora devem ser taxadas, já deveriam, eram taxadas, mas não eram taxadas. Já falando dessa inconstância ainda que paira sobre esse assunto, né? Joenice, como é que essa taxa ela acontece? Por exemplo, se agora for mesmo essa determinação, né, de que todas as compras que forem feitas fora do país, elas vão ter que pagar imposto. Porque antes o que acontecia? Para quem não entende, né? Você chegava, talvez você era taxado, talvez não, como você explicou no bloco anterior, né? Talvez sim, talvez não. Então, a partir de agosto de 2023, o que ficou decidido é que abaixo de $50 não seria taxado, ponto. Né? E acima de $50 seria taxado. Eles falam em 60%, inclusive. Mas tem alguns produtos que pode chegar até a 120% o valor da taxa. Então, é alto. O que acontecia antes é que é o seguinte, como eu falei, né, ainda há pouco, era feito por amostragem. Então, via de regra, pequenos valores, tipo assim, não vou pegar uma amostra disso, mas eu conheço pessoas, por exemplo, que compraram lá, ano passado, R$150, R$180, que não chega... esses $50. Ano passado não, antes, né? Antes da lei. Não chegava a $50 e tinha sido taxado. Por quê? Porque caiu na amostragem. Mas por que caiu na amostragem? Por conta do tamanho do volume. Então, vira um volume grande, tipo um negócio... Chama atenção. Chamou atenção. O cara foi lá, pegou... não, vamos taxar isso daí. Porque... não havia essa regra dos $50. Aí, a partir de 1º de agosto do ano passado, os $50. Isso, começou os $50. O que acontece é o seguinte, há uma pressão muito grande das indústrias, né, falando o seguinte, que eles estão perdendo o mercado interno. Até mesmo nessa faixa aí de menos de $50. Sim, porque assim, apesar de ser um valor, né, não expressivo, se a gente falar $50, sei lá, 250, uma média de R$250, mas o a pequena indústria ou esses pequenos... consumidores, aí. Essas pequenas lojas até. Às vezes... de que quem vende, você sim, diz que às produz. vezes, exato. Às vezes elas vivem exatamente dessas pequenas vendas, desses pequenos produtos. Tem loja que é especializada em coisas de pequenos valores, e aí? E elas estariam perdendo esses clientes que estariam comprando fora de uma grande massa, porque é um número grande de pessoas que fazem essas compras de pequenos valores, né? Está realmente atingindo um grande público. E aí, agora, essa discussão é que essa taxação de até $50, assim, a taxação total, né? Seja por lá qual for o valor. E aí eles falaram, 20%. A ideia é, até 50%, vamos cobrar aí 20%. Então, eu entendo que nessa cobrança de 20%, que vai continuar a mesma coisa em relação à amostragem. Tá. Mas, vistas grossas. Mas, digamos assim, você agora não importa mais o que você compra. Então, tem coisa que não adianta mais. Nós tínhamos falado da blusinha, né? A blusinha tinha uma vantagem. Vou pagar aqui, sei lá, R$100. Eu ia estar pagando 70, 20%. De 70, 14, vamos falar aí, arredondando, 85. 85, não sei como não experimentei. Não vai servir, ou vai ficar torta, ou vai... Melhor eu experimentar e pagar 100. Lógico, exato. Compre parcelado, né? Não que lá não compre, mas tô vendo aqui. Então, fica uma vantagem maior para o mercado interno, né? Principalmente para esses pequenos... Exatamente. Então, quando eles falaram da taxação de 20%... ok, né? O mercado interno reagiu muito bem em relação às indústrias, né? A Confederação das Indústrias, ok. As pequenas indústrias, os pequenos comércios acharam bom. Não, beleza, ok. Em compensação, né? Se a gente tem um número grande de pequenas lojas, enfim, que estão afiliadas a indústrias, e a quantidade de pessoas que fazem essas compras, todos eles são pessoas que votam, na sua grande maioria, né? São pessoas formadoras de opinião. E aí? Cadê o governo nessa? Tá me ajudando ou não tá? E aí o governo fica aí nessa sinuca de bico. Que daí fica entre os dois, né?
Entre os dois, só que, de fato, porque eu também acredito que entrou, né, nisso, há uma demanda de necessidade de imposto, né? O governo tem essa demanda de aumento de imposto. E aí, o que eu faço, né? Eu preciso de dinheiro, mas se eu cobrar de você, você achar ruim, e se eu tirar do outro, ele também vai achar ruim. O que eu vou fazer? Como é que eu vou agradar todo mundo? E aí ele vem nesse momento. Por que ele decidiu fazer isso nesse momento? E bater nessa tecla de fazer a taxação? Na verdade, pressão. Havia uma pressão grande já, porque assim, você veja, não faz nenhum ano que foi implantado isso. O que acontecia é, praticamente ninguém era taxado com menos de $50. Eram raríssimas exceções que eu conheço. Por exemplo, de quem eu conheço essa compra que eu falei aqui, que foi taxada. O resto, não. Entendeu? E mesmo assim, foi taxado, devolvo, não pego, o resto não. Mas acho que assim, quando fica explícito, é tipo a propaganda ao contrário. Entendeu? Uma propaganda negativa, né? Ele fez uma propaganda, foi positiva para o pessoal de fora. Então, se a intenção era que as pessoas não comprassem, ou se agora é que as pessoas não comprem, o fato deles terem legalizado isso, ter deixado claro, né? Entendeu? Fez efeito contrário. Aí sim as pessoas começaram a comprar. Opa! Então lá eu não pago imposto. Quem não tinha interesse ou quem... nunca comprei, ficou ligado nisso. Lá não paga imposto. Será que é mais barato mesmo? Você acha que fez uma propaganda com certeza. compras? Deu efeito contrário, digamos assim. Nós vamos taxar tudo 60%, no mínimo 60%. Mas abaixo de 50% não vamos, tá? Opa, então vamos lá e aproveita e faz. Me deu um alerta, então eu tenho uma opção a mais, é isso? Então vamos ver. Porque se a pessoa quiser burlar essa situação, né? E ela faz isso mesmo. Eu vou fazer uma compra, sei lá, vou vender chaveiros. Compro 1000 chaveiros, mas eu vou comprar 10 vezes. Mesmo que eu pague o frete 10 vezes, ele vai acabar compensando. Sim. Porque dessas 10 compras que eu vou fazer, 9 vão passar e uma não. Então, assim, às vezes a gente não tá falando só de uma compra da Carol. Mas de alguém que está comprando várias vezes, Não, né? e tem outra coisa, dependendo da coisa, você devolve e aí eles devolvem o seu dinheiro. Ainda tem essa. Tipo o quê? Você não quer... Então não é assim, perdi, não fui lá... Fui taxada nessa compra aqui. Dessas 10 que eu fiz, eu fui taxada em uma, né? Isso, você pode tentar, né? Você entra no correio, você entra no site da empresa que você comprou e, sei lá, coloca alguma coisa lá, não recebi... Quero meu dinheiro de volta, aconteceu alguma coisa, muitos casos, porque daí eles devolvem a mercadoria. Algumas empresas devolviam o valor pago. E aí você não pagava mesmo, né? Sim. Nem pela mercadoria, porque não recebeu, Sim. né? Supostamente não foi buscar. Sim. E nem a taxação. Exato. E quem que paga essa taxa? Então, se a gente ficar, né? Estaria atribuído, de fato, ao vendedor. Então, isso está claro que o vendedor teria que fazer esse recolhimento, tá? Mas e se o vendedor não fizer esse recolhimento? Então, até é uma coisa importante para o consumidor se atentar. Quando você for fazer uma compra dessa, para você se certificar mesmo que aquilo foi pago já o imposto lá na fonte, no caso, geralmente as grandes empresas, e isso é interessante ver, tá? As grandes empresas colocam no fechamento da venda, elas escrevem lá, todos, vou falar aqui mais ou menos, não exatamente com esses dizeres, mas todos os impostos já foram recolhidos pelo vendedor. Mas se você fechar a venda e por acaso aparecer lá, mais informações sobre impostos e taxas, e, por exemplo, prazo de entrega, geralmente eles colocam isso. Mais informações sobre prazo de entrega e taxas adicionais, verificar e coloca lá o link, né? Verificar aqui, clique aqui. Se você não clica, entre aspas, se você fecha a venda, você está aceitando aquela venda com aquela possibilidade. E o que vai acontecer? Chegou aqui, não recolheu o imposto, caiu, quem tem que pagar? Você. Você que tem que pagar. Então, tem que ficar muito atento a aquelas pequenas linhas. Exatamente, porque senão é você que vai pagar. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, mais o último, depois a gente volta para bater esse papo aqui com a Joanice Diniz. Não sai daí, que é rapidinho o nosso intervalo.
Estamos de volta com o nosso podcast Informando 98.9, esse bate-papo com os colunistas da nossa rádio mais gostosa da cidade, da Paiquerê FM 98.9. Obrigada a você que nos ouve aqui pela rádio e também acompanha esse vídeo pelo YouTube e também através do nosso portal Paiquerê FM News. Lembrando que esse é o 6º episódio e hoje eu estou batendo papo com a especialista em economia, Joanice Diniz. A gente já falou vários assuntos sobre esse tema, né? A taxação sobre as compras, né? Através do exterior. E agora eu queria saber, assim, como que essa arrecadação, já que tanto o governo quer, as indústrias não querem, as indústrias cobram isso, né? Os setores cobram do governo. Mas de que maneira que esses impostos aí sobre essas pequenas compras, mesmo que ela seja pequena, né? De até $50, R$250, mais ou menos, como que isso influencia nas finanças públicas e também na economia do país como um todo? A gente vê toda uma perspectiva hoje voltada economicamente para o déficit do governo, né? Como é que o governo arrecada? Arrecada, a grande maioria, com impostos, fato. Não tem o que falar. Tem outra maneira. Não tem outra maneira. Então, veja, ele arrecada com essas indústrias e ele arrecada nessas compras, consequentemente, né? Ou seja, as indústrias, elas estão produzindo, as lojas estão vendendo, as pessoas estão comprando, aumenta a arrecadação. Se produz mais internamente, tem uma tendência de aumentar o PIB. Ou seja, economicamente, internamente, isso é interessante. Para as indústrias, isso é muito interessante. É um público muito grande e, apesar de pequenos os valores, na somatória, isso é representativo. O governo hoje, justifica essa ideia, ele está ali tentando abrir todas as torneirinhas que ele pode para entrar mais dinheiro para ele. Então, desde o ano passado, já meados de agosto, por aí, praticamente todos os meses ele vem colocando medidas que para aumentar essa arrecadação. Então, por exemplo, de janeiro para cá, a gente já tem mensalmente um aumento de arrecadação em torno de 7 bi mês. E várias polêmicas nós temos durante esse tempo, né, do final do ano passado para cá. Vai taxar grandes fortunas, vai taxar não sei o quê, a questão... Nós tivemos aí mês passado desoneração da folha de pagamento, vai ou não vai cobrar. Então, são pontos importantes e que afetam economicamente o governo, de um modo geral, a população e as empresas, né? Porque quando a gente fala de folha de pagamento, as empresas estarão oneradas, porém, existe a contrapartida dessas pessoas serem mandadas embora, de não serem contratadas mais pessoas. Você entende? Então, o importante, de fato, é o equilíbrio. E aí a gente vem para um ponto, de novo, muito importante, que é o quê? Você veja que a grande dificuldade aí, ou a grande dúvida do governo é: quem que eu cobro? De quem que eu cobro mais, né? Eu vou cobrar, eu vou arrecadar das pessoas, as pessoas vão pagar mais, ou eu vou tirar das indústrias, das empresas? E acho que está faltando voltar um pouco para o governo, né? Aonde ele pode melhorar isso também? Então, eu acho que assim, serve para toda a população repensar. Eu acho que a vida inteira as pessoas tiveram essa possibilidade. Lógico que nós tivemos um aumento dessas compras agora, elas estão ficando melhores, mais viáveis, mais rápidas, né? De uma forma, assim, a tecnologia tem aumentado e melhorado isso como um todo, essas compras. Até uma segurança maior para se comprar, uma segurança maior para essas pessoas, à medida que... Um conhecimento maior também, né? Ou seja, a evolução. Entendeu? E aí, o que o governo está evoluindo de fato nisso? Né? Então, digamos assim, de que lado que a gente vai estar? Né? Eu acho que cada um tem que comprar a sua briga. Eu entendo, de fato, eu entendo as indústrias quando elas falam que estão perdendo o mercado interno. Eu entendo as pessoas que querem fazer essas compras, que é uma diferença, assim, às vezes dependendo do produto, exorbitante, às vezes 2, 3 vezes mais barato, né? 100, 200, 300% mais barato do que aqui. Entendo, porque as pessoas também querem e precisam economizar. O governo precisa desse imposto, até para uma melhora econômica, entre outras coisas, mas cada um está fazendo a sua parte. Eu não vejo, de fato, aqui agora, né? A gente está falando desses impostos, mas eu não vejo muito
O governo preocupado, por exemplo, em gastar menos, né? Nós tínhamos o ano passado uma meta de um déficit, de 90 bilhões, chegamos a 250. E o governo alterando a lei para, no ano que vem, para o que ele tinha prometido, para ele poder gastar um pouquinho mais ainda. Sabe? Então, assim, pequenos ajustes ou até grandes ajustes devem ser feitos, mas de todos os lados. Todo mundo não precisa Todo mundo, e inclusive o governo. E a gente está indo para o final desse bloco, né? Já é o nosso último. A gente está falando de economia, a gente está falando de estudo. E, assim, para as pessoas, né? Que estão endividadas, pessoas que estão... Tem que repensar na necessidade dessas compras, né, Joanice? Porque, assim, a gente está dizendo aí, todo mundo tem que fazer a sua parte para que a economia gire, né? Mas aí, falando do nosso núcleo, dentro da nossa casa, né? Então, assim, e a gente está falando dessas compras para fora. É muito importante, né, ter essa consciência né, do que você está comprando, que se você realmente precisa comprar aquilo. E vou falar bem a verdade, se a gente pensar, vamos pensar em cada 10 compras abaixo de $50, quantas efetivamente as pessoas precisariam desses produtos? Né? Eu acho que, assim, 2 pessoas, será? Eu acho que né? Mais ou menos, ou seja, né? Se houvesse também, né, uma educação financeira, as pessoas se voltassem para o que elas realmente precisam, não estou aqui, em hipótese alguma, culpando as pessoas disso, né? Mas... às vezes daria para eu comprar aqui no mercado interno mesmo, vou pagar mais caro. É que assim, de fato, como consumidor, eu Você entendo. entende as pessoas. Às vezes é revoltante, né? Como aqui um negócio lá, exemplo, R$30 aqui eu vou pagar 100? Revoltante, como pode? Ou, por exemplo, às vezes quando a gente fala, até fugindo do tema, mas fala da gasolina. Como é que a gasolina lá fora, que é importada daqui para lá, pode ser mais barata do que aqui internamente? E daí a gente se revolta mesmo, né? Exatamente. Então, dá para entender todo mundo. E porque às vezes a gente poderia pensar assim, não, mas então, eu vou ajudar o meu país, eu vou comprar aqui para que o dinheiro que eu estou comprando fique no país. Essa seria a nossa, não sei se correta, mas seria assim, uma mentalidade que a gente poderia ter pensando no crescimento. Mas você pensa, mas em que momento eu sou alguém leva em consideração também, né? A minha dificuldade. Até onde, exatamente, né? Até onde eu estou sendo beneficiado? Cadê, né, a contrapartida? Né? Aí é que a gente fala, né, tá onerando a folha, talvez eu fique sem emprego, os produtos são mais caros, enfim. Aí tem tudo isso que tem acontecido, desde reforma tributária. O governo que tem que pensar por a mão mesmo, né, na consciência e aí fazer, né? Isso não é isso aqui, a gente não está nem falando política, não, né? A gente está falando de economia mesmo. Mas é pensar nessa questão, né, assim, nesses pequenos né, também consumidores, né? Sim, e outra coisa, né? Vão taxar 20%? Vamos supor que passe isso. Vai taxar 20%. Beleza. Para de comprar. Não é? Se não vale a pena, para de comprar. E aí, pronto. Não sou obrigado a comprar. Compra melhor. Compra menos também. Com mais, né, com mais consciência, mais... Né? Agora, entendo, a gente precisa mesmo, né? Poderíamos ter menos impostos ou poderíamos comprar internamente desde que não houvesse, entendeu? Aí você vem a revolta do outro lado, mas o cara lá gasta, né? Tá todo mundo gastando, só eu que não posso. Daí por que eu vou abrir mão, né? Se da outra ponta não tá fazendo, ou às vezes né? a gente fala assim, a única oportunidade que eu tenho de ter tal coisa, ou esse extrinha que eu tô comprando lá, eu tô comprando porque é lá, porque tipo, aqui eu não teria condição de comprar. Tem muita gente nessa situação, essa é a verdade. E a gente fala até $50, mas tem muita gente que às vezes mal faz para comer. E aí vai comprar o negocinho e mas eu vou comprar lá porque é a única oportunidade que eu tenho de comprar. Mesmo que não seja uma necessidade. Exato. Uma vontade, né? Que tá valendo também, né? Também tá valendo. Janice, nosso tempo acabou, mas eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui. É sempre bom bater papo. E onde as pessoas te encontram para tirar dúvidas, para conversar com você, para falar sobre economia, planejamento financeiro, tudo isso? Então, diariamente eu tenho colocado vídeos, né? Eu tô com o meu esquema de mensagens, digamos assim, que eu tenho respondido diariamente lá no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube, Acerte Seu Bolso. Enfim,
Tá com dúvida, pode mandar mensagem para mim que eu vou responder. Como que a gente acha no Instagram? Joenice Diniz. Joenice com C, Diniz com Z no final. É isso aí. Isso aí, gente. Muito obrigada, então, pela participação de vocês que acompanharam até agora aqui pelas ondas da 98.9, pelo nosso canal no YouTube. Aproveita, já segue, compartilha e também no portal Pai Querer FM News. Logo, logo tem mais episódios, semana que vem, do Informando 98.9. Agradeço que teve essa produção, né, do José Pagnan, também da agência ADV e a direção geral da Lucimara Espinosa. Um abraço para o João Vitor Cozan, que é o nosso técnico. E, um beijo e até a próxima.